Irmãos, eu queria trazer para vocês uma passagem sobre alguns dos problemas que Jesus Cristo teve que enfrentar dentro do meio dos que lhe seguiam, que foi coisas que foi muito delicadas e até terríveis dentro da ótica do que ele apregoava. A passagem de Lucas, capítulo 22, a partir do versículo 24, nos traz uma ideia do que, infelizmente, se acomete no coração de toda pessoa que segue ele no curso dos anos e dos séculos. A passagem é bem pequena e muito simples, mas de uma profundidade enorme. Prestem atenção. E houve também entre eles contenda sobre qual deles parecia ser o maior. Isso entre os discípulos. E ele lhes disse: os reis dos gentios dominam sobre ele, e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Mas não sereis vós assim. Antes o maior entre vós seja como o menor. E quem governa, aquele que tem a liderança, quem serve? Pois qual é o maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós sou como aquele que serve. Irmãos, as pessoas que seguem a Cristo, como no curso do mundo, elas sempre têm uma ânsia, porque é uma coisa do coração do homem, ter o desejo de querer ser maior e melhor do que o próximo. Jesus Cristo lá, ao longo de anos, já vinha pregoando a humildade, o amor, o desprendimento, só que aquilo não saía do coração dos líderes que ele levantou, das pessoas que ele chamou para acompanhá-lo. Infelizmente, eles tinham interesse de saber qual deles tinha mais notoriedade, qual deles tinham mais poder, qual deles, enfim, que era o maior. E Jesus traz uma analogia do que é o sistema que rege o mundo hoje em dia. Ele diz: nos países que a gente conhece fora, é assim, os líderes dominam as pessoas e eles são ditos como benfeitores. Só que entre vocês que me seguem, eu não quero que seja assim. Não é para ser assim. Aquele que governa, aquele que tiver a liderança, aquele que tiver à frente para simplesmente organizar, seja quem como serve. Porque quem está sentado à mesa não é o que é servido, mas eu, sendo o Senhor e Rei, o Criador do céu, da terra e do mar, tudo que neles há, Deus Todo-Poderoso e Altíssimo, eu estou nessa terra como quem serve. Então assim que vocês devem ser. Não como os reis do mundo. A gente conhece o regime de Cuba, que é muito falado, muito famoso, e ele tem uma semelhança terrível com o que se acontece hoje em dia nas igrejas. A gente sabe que em Cuba as pessoas não têm liberdade de comprar aquilo que quer, como por exemplo até comida, como comprar um computador, como comprar um celular. Infelizmente tem que ter autorização do governo, sendo que essas coisas estavam começando a se ter a liberdade, mas ainda não está certo ainda. Tem que ter autorização do governo. A pessoa não pode comprar um automóvel, a pessoa não pode sair do país sem autorização, a pessoa não tem direito ao voto. Quem elege o governo é o próprio governo. O governo tem autonomia para fazer várias coisas sem explicação e sem satisfação para o seu povo, porque a lei é o que eles falam, é o que eles executam. As redes de comunicações são totalmente dominadas por eles, as informações que são passadas ao povo, seja de cultura histórica ou qualquer outro segmento, é passado por eles, que infelizmente a maior parte precisa ser manipulação. É esse tipo de coisa do qual Jesus recriminou e que falou que no meu meio eu não quero que seja assim. Mas aí eu pergunto para você, irmão, essa realidade tem se evadido da igreja ou infelizmente tem se perpetuado? As pessoas que estão na sua igreja, os que são líderes e que estão aspirando à liderança, eles têm tirado isso do coração deles ou a cada tempo que passa eles têm se mergulhado cada vez mais nesse problema que teve os discípulos de Cristo, nesse problema que há nesses países como Cuba? Porque infelizmente o que a gente vê não é nada disso. A gente vê na passagem que Paulo diz em Efésios, em Filipenses,
melhor dizendo, onde ele corrobora veementemente essa passagem que Cristo afirmou aqui. Paulo diz que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Jesus veio para obedecer, irmãos. Jesus aqui na terra, ele veio para obedecer o seu Pai. E falou para a gente também ser aqueles como que servem, para a gente também ser obedientes, uns aos outros, dentro da maturidade da palavra que ele trouxe aqui. Gente, as pessoas, infelizmente, elas não veem, não estão reparando o que tem sucedido dentro da igreja, que infelizmente tem sido o mesmo processo de coisas do mundo. Nós, seres humanos, gostamos de mandar, gostamos de impor tudo aquilo que a gente acha que é correto, que a gente acha que, na nossa opinião, é o procedimento legal, a gente gosta de impor nas pessoas. Isso veio dentro do começo da história da humanidade, infelizmente tem se perpetuado até os dias de hoje. E dentro da igreja não tem sido diferente. Infelizmente, dentro da igreja, os que são líderes não dão direito de voto ou de escolha de liderança, e quando dão é por pura fachada, hipocrisia e manipulação e mentira. O direito das pessoas escolherem seu líder, não dão o direito das pessoas, às vezes, ter certos hábitos na vida cotidiana, domina a vestimenta da pessoa, demarca os locais que a pessoa deve ir e não deve ir. Isso não força, de fato é por causa que a Constituição do país não permite, mas lhes acomete psicologicamente um terror psicológico sem igual, onde a pessoa fica escravizada e fica amedrontada, fica com medo de morrer, fica com medo de ser assassinada, fica com medo de sofrer um acidente, de sofrer um revés, e isso sempre que eles falam que vai ser em nome de Jesus. Muitas pessoas são regidas hoje em dia da igreja a punho de ferro por ditadores que se dizem que, sempre com o slogan de que é para o próprio bem da pessoa, mas que na verdade o maior beneficiado é sempre quem está à frente, porque quando a gente tem um grupo de pessoas, pequeno ou grande, que está submetida ao meu querer, à minha vontade, sempre com a fachada mentirosa de que é para o bem do curso, do andamento do grupo, sempre vai ter um benefício enorme. E é muito gostoso porque é isso que está aqui, ó, no nosso coração e na nossa mente. O sentimento Adolf Hitler, o sentimento Stalingrado, de Stalin, infelizmente é isso que está dentro do nosso coração e é isso que se permeia dentro da igreja. Jesus, sendo o Senhor da terra, ele não forçou ninguém, ele não ditou nenhum tipo de regra que as pessoas deveriam seguir ou deixar de seguir. Simplesmente ele apregou o evangelho e deixou as pessoas em liberdade. E ele fala no livro de João: aquele que quer ver se minhas palavras é verdade, viva que você vai ver se é verdade. A liberdade é sua. Quando as pessoas abandonaram ele não botou nenhum tipo de terror psicológico, simplesmente ele viu que as pessoas estavam buscando ele pelo interesse material e simplesmente afirmou: vocês estão vindo me seguir por causa do pão, por causa do sinal. Então, como eles acharam o discurso duro, ele não falou nada. Como deixou o jovem rico também ir e falou para os 12: se vocês quiserem, vocês também podem ir embora, sem condenação, sem amaldiçoar, que é o que acontece hoje em dia dentro das igrejas. Se a pessoa entra, ela toma um banho de doutrinação, onde ela vai receber um manual chamado de Estatuto de Igreja, onde vai dizer as vestimentas que ela tem que vestir quando for pregar, as vestimentas que ela for vestir quando for assistir culto, as indumentárias que a mulher tem que utilizar, os locais que ela não pode ir, o que ela deve beber, o que não deve beber, o que deve usar, o que não deve usar. Igualzinho aconteceu aqui na igreja de Colossenses, onde Paulo fala, no capítulo 2, versículo 20: se, pois, estáis mortos em Cristo quanto aos regimentos do mundo, porque vos carregam ainda de ordenanças como se vivesses no mundo, tais como não toques, não prove, não manuseie, as quais coisas todas perecem pelo uso. As coisas acabam, segundo os preceitos e doutrina dos homens, e as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria e devoção voluntária, humildade e indisciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne.
essas coisas de não toques e não proves, não manuseie, é que hoje em dia está dito como regra ditatorial pelos líderes. Infelizmente as pessoas seguem esses padrões porque infelizmente eles sempre querem usar a palavra de Deus na distorção, onde eles pegam passagens como, por exemplo, essas aqui, em Efésios, capítulo 6, onde diz, a partir do versículo 5, vós, servos, obedecei a vosso Senhor, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como ao Senhor, e não como os homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. Eu já vi um pastor pegar essa passagem aqui, sobre a obediência ao seu Senhor, e não sei se ele estava com má intenção, ou porque de fato não sabia. Se não sabia, é perdoável. Agora, quando está fazendo para manipular, isso aqui é terrível. Isso aqui é terrível. Essa passagem, e como algumas outras de Paulo, que são no contexto histórico daquele momento, onde ele vivia sobre o regime escravagista. Todo mundo que sabe e lê um pouco de história vai ver que naquele período que Paulo vivia, onde o Império Romano dominava a maior parte do mundo, era de regime escravagista. A maior parte do Império era pessoas de nações subjugadas ou escravos diretamente. Então Paulo vivia sob um regime escravagista e era esse tipo de coisa que ele estava querendo tratar aqui. Porque muitas pessoas, pela chamada do Evangelho da Graça, sendo escravo, se convertiam ao Evangelho. Como Paulo não poderia, infelizmente, sozinho mudar o curso de início da humanidade até o período que ele estava, que sempre foi de regime escravagista, então simplesmente ele estava querendo tratar a situação daquelas pessoas que se convertiam. Ele não estava chamando as pessoas para uma revolta contra o seu líder, tanto é que a carta que ele escreveu a Filemon, que era a pessoa ligada a ele, foi para ter misericórdia com um escravo que ele tinha, que fugiu, chamado Onésimo. Só você lê o livro de Filemon. Esse escravo dele fugiu, e naquela época a pena de escravo fugir era de morte. E ele teve contato com Onésimo na prisão em Roma, e ele diz na carta para Onésimo ser misericordioso. Então Paulo vivia, não ele pessoalmente, mas ele estava vivenciando uma situação de regime escravagista. Por isso que ele estava tratando essa situação. Não é aconselhável uma pessoa que entra com um ajuntamento de pessoas respeitar as normas e as boas condutas que, de certo, são para organizar? Sim, mas quando as normas e condutas são para escravizar as pessoas, como acontece dentro da igreja, onde eles escravizam a mente da pessoa por arbitrariedade e objetivos pessoais, isso é que eu não concordo, isso que é mentira e do diabo. E sempre vão se utilizar de passagens do Antigo Testamento que não se encaixam mais no Evangelho da Graça, que caíram em obsolescência, porque as pessoas não sabem, e vou sempre bater nessa tecla, diferenciar passagens do Antigo Testamento que não servem mais. Enquanto as pessoas não tomarem a ciência de que do Antigo Testamento só serve passagens que se encaixem no perfil da graça de Jesus, no perfil de Jesus, elas vão sempre, infelizmente, ser manipuladas com textos que estão no livro da Bíblia e que vão ser sempre usados para escravizá-las, para manipulá-las e para pôr elas em grilhões de presídio, principalmente as mulheres. As mulheres vão ser sempre as pessoas que vão ser sempre mais acorrentadas nesse regime escravagista, machista de igreja evangélica. Irmãos, enquanto você não aprender a palavra da verdade, não a palavra de manipulação, não a palavra de distorção, que é o que infelizmente esses líderes usam para amedrontar você, afirmando que se você se levantar contra ele, pode acontecer que nem aconteceu com o povo que se levantou contra Moisés, que o chão abriu e os engoliu, que todos os rebeldes, rebeladores, vão não sei o que, vai para o inferno e coisa e tal. Infelizmente você está se sujeitando a isso porque você não tem formação, porque você não quer. Porque infelizmente a igreja tem se tornado um monopólio. O líder, ele tem autonomia teve autonomia no passado para se rebelar da sua igreja, sair, construir um novo corpo. Toda pessoa que depois se rebelar contra ele é rebelde. Porque as pessoas não param para analisar a história
que todas as igrejas evangélicas, sem exceção, saíram de um racha. Todas as igrejas evangélicas, elas saíram de uma pessoa precursora que teve uma opinião contrária do local onde ela estava frequentando, saiu com uma outra opinião, com uma outra visão, com outros estatutos e normas e dogmas, e depois funda, onde depois vai ter outro que no meio dele também vai ter uma opinião contrária e vai formar. Assim é o curso da igreja. Sempre foi. Macedo e R.R. Soares eram da Nova Vida. Saíram da Nova Vida, fundaram a Universal. Depois do fundamento da Universal, R.R. Soares saiu e fundou a Internacional da Graça. A Igreja Mundial, o líder Valdemiro era da Universal. O Esteve Hernandes e Sônia Hernandes eram da Assembleia de Deus. Assembleia de Deus que foi fundada por líderes que eram da Batista e que assim vai acontecendo hoje no país, quase 20 mil denominações por normas e costumes iguais, onde eles estão competindo um contra o outro e tem pavor e horror de perder seus adeptos que seguem as suas normas e seus mandamentos deles, pessoais. Se você sair dessas igrejas, eles vão falar que você é um rebelde, uma ovelha que está fazendo um levante contra ele, não está saindo debaixo da bênção, que você vai receber consequências na sua vida por causa disso. Só que ele, a igreja, principalmente, pôde fazer isso. Se você fizer agora, você é um rebelde. Não é um paradoxo que você segue? Não é um paradoxo no qual você acredita, que você defende? Defende porque você não pensa por si mesmo? Defende porque você deixa os líderes pensar por você? Defende porque você infelizmente não conhece a palavra da verdade? E conhecendo ela, ela vos libertará? Irmãos, seja servo de Jesus. Não é nenhum problema você fazer parte de um segmento que apregou a Jesus. Mas o seu líder não virou Jesus. O seu líder não virou Deus. Faça como Pedro fez. Primeiro importa obedecer a Deus do que obedecer a homens. Você pode, eu faço parte também de uma igreja que tem um segmento, que tem doutrinas. Respeito até aquilo não me atingir. Respeito até aquilo não me prejudicar. Não prejudicando a minha liberdade de ir e vir, de pensar e de ter opinião, que seja principalmente pautado no Evangelho da Graça de Cristo, eu não vou abrir mão disso. Por causa do terror psicológico de líderes. Porque, meu amigo, eu não caio nessa mais não. Quem cai, infelizmente, é você, que acredita que se você tiver uma opinião diferente do seu líder e for expor, você está correndo o risco de receber alguma consequência terrível na sua vida. Porque é isso que eles falam. É isso que eles fazem. Eles colocam uma algema em você, onde não te dá liberdade nem de visitar um ou outro ajuntamento, principalmente ter contato com pessoas que não fazem parte de ajuntamento nenhum, porque as pessoas do mundo são tidas fora desses ajuntamentos como leprosas. E infelizmente é nesse tipo de manipulação que quase 35 milhões de pessoas nesse país têm caído, onde acredita que está seguindo Jesus Cristo, está em obediência ao estatuto dessas instituições que pegaram o Evangelho da Graça e os dogmas de Jesus e transformaram e confinaram e trancafiaram dentro de uma religião falsa e mentirosa e controversa. Eu tenho deixado de cada dia mais, deixado de ser evangélico para se tornar servo de Jesus. Infelizmente, esse tipo de passagem que eu li para você aqui no Evangelho de Lucas, são passagens que você, meu irmãozinho, nunca vai ouvir falar da boca de um servo seu, de um líder seu. Sabe por que você não vai ouvir falar? Porque você pode calhar de descobrir que ele está seguindo um curso totalmente diferente do qual seguiu Jesus, do qual seguiu Paulo. Aí você pode ver pelas palavras que ele está caindo em contradição. Então você pode usar esses versículos e desmascarar ele. Por isso que esse tipo de passagem tem que ser evadida da sua mente. Ele vai ler para você passagens que diz sobre a obediência do servo ao seu Senhor, que ele é ungido, vai pegar passagem do Antigo Testamento, daqueles que se levantam contra o ungido, eles são ungidos e coisa e tal, sendo que o próprio Evangelho da Graça de Jesus, não a obsolescência da lei, diz que para Deus não há acepção de pessoas. Não há. Tanto o homem que está lá, escolhido por homem, não por Deus, irmãos. Não envolva Deus, pelo amor de Deus, não envolva Jesus nessa palhaçada. Não associe a Jesus aquilo que o homem construiu.
pelo amor de Deus. Não, foi o seu. Que foi o seu nada? O cara foi levantado como líder porque, infelizmente, ele foi puxar o saco do líder dele, ou porque ele é filho do líder dele, ou porque é parente, ou porque ele tem alguma coisa que convém ao líder dele, seja principalmente financeira. Por isso que ele foi levantado, irmãozinho. Porque ele puxou o saco da religião, porque ele se destacou sobre você, fingindo muitas coisas melhor, forçando muitas barras melhor. Nada, não envolve Deus nisso não. Jesus levantou os 12 apóstolos. Não envolve apóstolo, a palavra quer dizer o enviado. Aquela passagem onde fala em Efésios 4:11, ele deu uns para apóstolos, outros para profetas, doutores, pastores e coisa e tal, foi vários nomes que têm significados diferentes, na qual cada um que se converte, recebe o Evangelho da Graça e o amadurecimento por pessoas mais maduras, vão passar para o próximo e vão exercer nas determinadas funções do qual o nome está designado. Nada demais, porque Deus não faz acepção de pessoas. Pedro viu isso quando entrou na casa de Cornélio, onde ele achava que o cara não era nem digno de ele se receber, de ele entrar na casa. Jesus entrou na casa de qualquer um. Jesus lavou os pés dos discípulos, sendo Senhor e Deus. Jesus falou, o servo não é mais do que o seu Senhor. O cabeça da igreja, meu irmãozinho, é Jesus. Jesus que é o cabeça da igreja. Essas distorções, essas obras distorcidas, esses best-sellers distorcidos, quem cria ele é os líderes da igreja, que precisa disso para te escravizar e te comentar. Principalmente porque você, né, nessas instituições dele, gera muito lucro. E quem quer perder esse lucro? Se ele não quer perder você, ele não quer perder você simplesmente para o mundo, ele não quer perder você para o rival dele, para o concorrente dele. Por isso que eles não gostam que você não vá. Aí o regime de Cuba é o seguinte, você não pode sair do país sem autorização do governo. Irmãozinho de igreja não pode ir para outra igreja se o pastorzinho não autorizar. E se for, está em rebeldia. Meu Deus! Desde quando que Jesus fez isso? Desde quando que uma coisa dessa se enquadra no perfil de Cristo, de Jesus? Desde quando? Isso se enquadra no perfil do coração do homem, que viu lá o homem expulsando o demônio no nome de Jesus. Depois João falou assim, a gente proibiu, porque ele não faz parte do nosso grupo. Ele não tem registro. Por isso que a gente proibiu. Pode parar. É isso que você, discípulo do Senhor, faz. Deu. As pessoas não podem comprar, não podem ver televisão, não podem ter acesso à informação, como em Cuba. Vai ver o que tem. Igreja hoje em dia, como a Deus é Amor, Assembleia dos Santos dos Últimos Dias, fazem proibir pessoas de ver televisão. Qual é a diferença da igreja? A lei da igreja é o que o pastor fala. A lei do povo é o que o pastor diz. A pessoa não chega para a igreja para ler a palavra. E aí de você, se você se levantar contra o seu líder em Cuba, se você se levantar contra o seu líder, você é passivo de prisão. Na igreja você é passivo de exclusão, de excomungamento. Porque você paga, meu querido, a igreja ser dele. Porque você não vai ver pastor ser excluído de igreja, você vai ver ser membro ser excluído de igreja. Entendeu? Você não vê pastor ser excluído de igreja, você vê membro que infelizmente, algumas vezes, a maioria das vezes, descobrem a verdade, vão questionar com seus líderes algumas atitudes dele, aí ele vai usar o púlpito como eu não digo que é santo, que eu não acredito, mas maquete de Salomão, entendeu? Da lei, vai usar o púlpito para no próximo culto ele fazer, pela palavra da distorção que ele pega aqui da verdade, o sofisma dele, para fazer todo mundo se voltar contra você, e você se torna um leproso, aí você ou sai por constrangimento ou você sai por exclusão. Eu digo para você, congrego na igreja, se a igreja me excluir, não tem problema nenhum, porque eu não associo salvação, eu não associo seguimento a Jesus, à instituição. Quem criou a instituição foi o homem, quem criou o cristianismo foi Constantino, é só você ir lá ver. Jesus criou o evangelho da graça e da verdade. Jesus não se preocupou com o adepto a seguir ele, não, para seguir doutrinação, não, que nem um endemoniado de Gadara, Senhor, onde você for, não, meu irmão. Você volte para sua casa, você tem família, fale das coisas grandes que o Senhor Jesus Cristo, que Deus fez por você. Jesus não está preocupado com pessoa que vai seguir ele, não. Jesus está preocupado com pessoas que vão ouvir o evangelho dele e vão fazer que nem um homem sensato que edificaram a sua casa, a sua vida, o seu dia a dia sobre a rocha. Quem está preocupado em escravizar pessoas é a religião. Quem está preocupado em te escravizar é o teu líder,
que tem o interesse de ter o poder na política, de ter você sobre rédea para chegar para os políticos e ficar ameaçando, falando: eu tenho milhões de pessoas que seguem, então se você não se submeter a mim e eu não tiver privilégios na política, como acontece hoje em dia, em igrejas onde que nem o pastor Salam Malafaia conseguiu botar 5 deputados na bancada. Se a pessoa não submeter ele na política, eles têm um monte de pessoas escravas a eles, a rédea deles, manipulada por eles. Então é muito gostoso você ter poder. É muito prazeroso, é muito vantajoso na sociedade hoje em dia você ter um determinado grupo de pessoas nesse país que está submetido a você, a tudo que você determinar. Principalmente vai ter que usar a Bíblia, é sempre no nome de Jesus que eles vão te manipular. Irmão, eu digo uma coisa para você: se você quer seguir isso é problema seu. E se você já está cansado disso, eu digo para você, mais uma vez, sai dela, povo meu. Você não está seguindo a homens. Homem não virou tua salvação. Quem é a tua salvação é Jesus, que disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Jesus é o centro hermenêutico. Se você guardar os mandamentos de Jesus, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, meu irmão, você já está seguindo o que Jesus quer. Agora, se você está querendo achar que para ser salvo você tem que alimentar o seu superego, como diz a psicologia, que você precisa de alguma coisa palpável e concreta, principalmente que aqui a instituição te oferece, então esse é o problema seu, irmão. Se você não é desse caso, então, irmãozinho, sai fora disso. Não deixa de seguir, mas segue sendo livre. Entendeu? Segue sendo livre. Sendo livre. Sendo livre para servir o teu Senhor, para cultuar o teu Senhor. Independente da roupa que você segue, porque essas coisas são de padrão do homem. Independente do que você está bebendo, do que você está vestindo, do que você está vendo. Se você andar em santidade, você não precisa prestar continência a homem. Porque se você está prestando... muitas pessoas da igreja hoje em dia estão prestando continência ao Marcos Feliciano, ao Silas Malafaia, ao Edir Macedo, aquele Marcos Pereira, botando aquela burca, aquelas mulheres botando aquela burca de Islã, terrível, pensando que assim está obedecendo o Senhor. Se estão obedecendo a eles, meu irmãozinho. Estão obedecendo, estão sendo subjugados, escravizados pelo homem. Jesus Cristo não pediu nada disso. Jesus Cristo pediu só amor. Um mandamento vos dou. Que ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Tiago corroborou no seu livro onde ele diz: a religião pura e imaculada do Senhor Jesus Cristo é essa: visitar os pobres e as viúvas nas suas tribulações. Isso que é religião. Religião não é mais aquela coisa pautada no Antigo Testamento, onde dita as regras dos teus passos e da tua vestimenta, do teu alimentar e do teu ver. Não. Isso daí é a fabricação e a indústria do homem. Do homem. Irmãos, meu tempo está estourando. Quero dizer para você que a gente vive um período de analfabetismo bíblico. Eu faço também sempre questão de bater nessa tecla. Se você infelizmente continuar sob o jugo da servidão, você vai ser simplesmente escravo da religião. Você não vai ser como Paulo, que disse que era escravo de Cristo, onde ele disse no livro de Gálatas no início que teve pessoas que se infiltraram no meio dele, querendo trazer os costumes da lei, para escravizar ele. E ele disse que nem por uma hora eu me submeto a isso. Porque se eu me submeter a isso, a verdade da graça do Evangelho de Cristo não vai prevalecer, que é o curso que tem tomado hoje em dia as igrejas. Irmãos, está chegando um momento que você tem que saber quem você está seguindo. Você está seguindo o teu líder, automaticamente a tua religião, ou você está seguindo Jesus? Irmãos, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.